Dando continuidade ao estudo da jurisprudência, vamos começar a analisar agora as espécies de jurisprudência. Assim como os costumes, elas se dividem, né, ou elas se apresentam, segundo Paulo Nader, como jurisprudência secundum legem, praeter legem e contra legem. As espécies de jurisprudência secundum legem seriam aquelas que interpretam o sentido das normas jurídicas. Essa seria a definição. Ou seja, é uma decisão judicial que trabalha em cima de um texto legal que suscita alguma espécie de dúvida ou divergência quanto à sua interpretação. O exemplo que eu peguei aqui para ilustrar é esse que está agora, né, em pauta 2024, de volta não, acho que pela primeira vez ao Supremo Tribunal Federal, mas que lá em 2020, como dá para observar aqui pela data aqui embaixo na tela, 4 de junho de 2020, a própria Câmara dos Deputados, né, que é o site aqui onde está onde foi feita esse slide, é, ela já tinha emitido um parecer esclarecendo que o artigo 142 da Constituição não autoriza intervenção militar. E é essa a questão, né? Porque durante essa polarização política que houve durante o governo Bolsonaro, alguns juristas, inclusive juristas de respeito, né, vamos dizer assim, simpatizantes à causa bolsonarista e críticos da postura ativista e militante do Supremo Tribunal Federal, acabaram querendo fazer do 142 uma espécie de ferramenta, né, para uma eventual virada de mesa, né, na questão do poder. Sem entrar na questão política, que houve de lado a lado, né, isso não dá para negar, tanto do lado daqueles que diziam que o artigo 142 era uma ferramenta democrática, quanto aqueles que contestavam, o que interessa é que pairou uma dúvida sobre o texto do artigo 142 da Constituição. A Câmara dos Deputados já tinha se posicionado a esse respeito, como mostra esse slide, e agora o Supremo Tribunal Federal está reanalisando a questão e indo pelo mesmo caminho. E os juristas de bom senso, né, sempre pensaram dessa mesma forma. Eu não posso, vamos dizer assim, concluir a partir da leitura do artigo que o Exército poderia, né, ou as Forças Armadas poderiam atuar como poder moderador, certo? Não é isso que diz o artigo, fica claro isso no artigo, né, dizendo que as Forças Armadas estão a serviço dos três poderes, obviamente que chefiados pelo chefe do Poder Executivo, que também diz no artigo 142, mas não dá, vamos dizer assim, o status às Forças Armadas de poder moderador. Né? Então, é que a gente sabe, né? Então, que a história, não só do nosso país, como de outros países, que só é possível fazer um golpe ou uma retomada de poder, seja o que for, né? Uma revolução, como já foi dito também em 1964, só se faz com o apoio das Forças Armadas. Né? Então, isso aí não é possível, não teria, né, na Constituição, como de fato não tem. O Poder Legislativo já tinha dito isso, neste momento o Supremo Tribunal Federal está dizendo isso, e acho que, como eu falei, entre os juristas de respeito, nós temos, né, a maioria, pelo menos, concorda que as Forças Armadas não têm esse poder moderador como querem fazer entender alguns juristas de respeito que devem ser respeitados pela sua história, né, pela sua, como é que a gente diz, pela sua fama, pela sua história, pela sua tradição, né, pela sua reputação, devem ser respeitados, mas infelizmente o artigo não permite essa interpretação em meu sentido. Né? Aí também nós temos a jurisprudência préter legem. Né? Sempre lembrando que a expressão préter tem a mesma origem de pretérito, né, de passado, né? Então, que seria aquela, assim como tem os costumes, né, aquele que vem antes da lei, aquele que está fora da lei. Nesse sentido, seria a interpretação literal da expressão préter legem.
que visa suprir as omissões da lei. Segundo Paulo Nader, neste caso, o juiz usa outras fontes, como analogia, princípios gerais e costumes. Diferentemente da jurisprudência secundum legem, a jurisprudência praeter legem não trabalha com a lei, porque nesse caso o que se percebe é que a lei não regulamentou o assunto que o juiz, que o órgão do Poder Judiciário, que o tribunal está tratando. Então, ele supre uma omissão da lei. Então, a lei se omite, né? E por isso aí se coloca. Essa decisão judicial acaba sendo transformada ou chamada de jurisprudência praeter legem. Poderia dar como uma das mais famosas, aquela que anos atrás o Supremo Tribunal Federal se posicionou a respeito da união, né, união civil de pessoas do mesmo sexo. E aí, depois de uma longa análise, desnecessária em meu sentir, né, ficou firmado o entendimento de que, como não é proibido, é permitido. Né? Então, ou seja, não havia legislação nenhuma, nem proibindo, nem permitindo. Então, eles concluíram pela aplicação de um princípio elementar, né, que garantido na Constituição e está lá nas cláusulas pétreas, de que o que não é proibido é permitido. Então, a união civil de pessoas do mesmo sexo é plenamente lícita por uma omissão da lei. A lei não regula, e como ela não regula, ela é permitida por princípio legal. Tá? Mas eu trouxe aqui um outro exemplo, né? Um pouquinho mais técnico, né? Um pouquinho mais, que é da separação de fato. A separação de fato, como vocês devem saber, é aquela situação em que a pessoa é casada com outra pessoa, é casado, oficialmente casados, e aí eles se separam sem formalizar a separação. Ou seja, legalmente continuam casados, lá no registro civil aparece com o estado civil casado, mas a pessoa já não mora mais junto com a outra. Qual é a implicância disso, da separação de fato? Então, há um entendimento pacificado, me parece, já em jurisprudência, né? Então, jurisprudência uniforme, jurisprudência em sentido estrito, que a separação de fato faz cessar o regime de bens havido entre o ex-casal. É o que diz ali no número 1, né? Só para ler ali, certo? Então, para deixar claro que a lei não regula, exatamente, não regula porque não existe separação de fato. A lei regula a separação de direito, certo? E a separação de direito coloca um marco final, né, com data, com hora, a respeito de quando que termina a relação. A separação de fato, como o próprio nome diz, não foi oficializada e isso gera uma dúvida a respeito de se isso provocaria o fim da relação patrimonial entre o casal. Então está dito aí que sim, a grande problemática, e que vai parar no fórum, é exatamente quando que ocorreu a separação de fato. Né? Esse é o maior problema, é a prova, fazer prova da separação de fato. Nesse sentido, se alguém tem essa pretensão, né, de fazer prova, o bom seria deixar isso claro, registrado, sei lá, nas redes sociais, em declarações, em cartas, né, em gravações, alguma coisa que pudesse não deixar dúvida quanto ao momento exato da separação. Isso pode ser útil no futuro, caso venha alguma dúvida sobre o momento da separação. Para terminar, a jurisprudência contra a legem, né, para terminar as espécies de jurisprudência, e como o nome diz, é aquela jurisprudência que contraria a lei. Como diz o texto aí do slide, a prática não é admitida no plano teórico. Se tu perguntar para qualquer juiz ou tribunal, ninguém vai admitir que tomou uma decisão contra a lei. Contudo, existe, e muitas vezes para evitar leis injustas e ou antigas. Eu, como positivista assumido que sou, eu tenho verdadeiro asco, né, ou ojeriza, como se diz, a decisões contra a legem. Então, exatamente nisso eu selecionei a dedo uma bem polêmica, né, que diz respeito a uma questão que ainda não está muito pacificada na nossa jurisprudência. Então, aqui eu peguei o STJ afasta a presunção de crime em caso de estupro de vulnerável. Diz o texto aqui, né, que eu separei para vocês. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça afastou de forma excepcional a presunção de ocorrência de estupro de vulnerável no caso de um adolescente condenado por manter relações sexuais com menor de 14 anos.
Então aqui nós temos uma decisão, isso aqui, esse texto é de 25 de agosto de 2021, relativamente recente, que trata exatamente dessa questão que ainda encontra suporte, né? A lei fala claramente que manter relação sexual com menina, no caso, como foi o caso, com idade inferior a 14 anos, é estupro presumido e, como tal, deve ser julgado. Não tem essa de dizer que a menina consentiu, que a menina era experiente, e qualquer outro tipo de argumento, até porque esse tipo de argumento validaria, por exemplo, a prostituição infantil. Né? Então, realmente é uma coisa muito asquerosa, mas as circunstâncias, por vezes, fazem as pessoas acreditar. Então, procurem aí, podem ir atrás dessa manchete aí nesse site, que vocês vão encontrar as minúcias do caso. Nesse caso concreto aí, parece que o rapaz tinha 19 anos, a moça tinha 13. Houve um consentimento por parte dos pais, eles viviam juntos, aquela coisa toda, e aí havia um envolvimento amoroso, se não me engano, tiveram um filho, papapá, e com toda essa circunstância, acabou então o judiciário não condenando o rapaz nessa circunstância. Depois, inclusive, a gente pode falar mais sobre isso em sala de aula. Vou fazer uma pausa no vídeo para a gente dar continuidade em função do tempo aqui, para não ficar um vídeo muito pesado. Então, uma pausa agora.